Fala pessoal, tudo tranquilo? Para você que está chegando agora, meu nome é Fábio Lobão, você está aqui no meu canal literário. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer aí aos novos inscritos, a todos aqueles que acompanham o canal, e dizer aí para você se inscrever, você que está chegando agora, curtir esse vídeo, curtir os demais vídeos aí, aproveitar aí umas férias, uma folga, um final de semana para passar pelos demais vídeos do canal, curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, para a gente poder fazer esse canal crescer, falar um pouquinho de literatura e compartilhar algumas ideias, que é o nosso propósito. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conto, o curioso caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. Mais um vídeo do F. Scott Fitzgerald nesse canal. A gente já falou aqui sobre a grande obra dele, o Grande Gatsby. Vou deixar o link aqui no box de informações. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse conto. Um conto curtinho aqui na minha edição da Antofágica. A gente tem aí 160 páginas, mas é um livro pequenininho. Então talvez aí se fosse uma edição não de pocket, mas uma edição normal, talvez fosse metade disso. Esse livro ele deu origem ao filme também, muito famoso aí, que concorreu a diversos Oscars com o Brad Pitt e a Cate Blanchett. Filme, se não me engano, de 2009, 2008 ou 2009. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa pequena grande obra. Bom, como um conto, né, se a gente for parar para pensar, é um livro muito curto, talvez para trazer grandes contextualizações. Foi tudo muito rápido. Aqui a história, talvez conhecida por muitos, mas é a de um senhor, o Benjamin Button, que nasce idoso. E a contagem de tempo de vida dele vai retrocedendo. Ele nasce idoso e vai morrer recém-nascido. Então essa é a grande sacada do livro, é o que dá um tom de diferenciação da obra, digamos assim. A gente não consegue desassociar muito o contexto de obra do Fitzgerald com sua vida. O Fitzgerald morreu muito jovem, ele era um bom vivant, então ele vivia como se fosse o último dia de sua vida, se a gente pode sintetizar dessa forma. E a gente também não consegue desassociar o Fitzgerald do contexto econômico e social dos Estados Unidos. A maioria das obras do Fitzgerald se passou durante o período da era do jazz, ali dos anos 1920, que é, por exemplo, o contexto social do Grande Gatsby. Há uma diferenciação aqui que esse livro se passa um pouquinho antes, ali nos anos 1860, 1880, final do século XIX. Mas é um contexto de apogeu econômico dos Estados Unidos, e ali é onde você começa a notar um pouquinho do declínio, tanto o declínio econômico, social, declínio econômico, obviamente, no contexto americano, né? Que vai culminar lá no crash de 1929 da Bolsa, e é aquele período ali de pujança, de gastança que permeia as obras do Fitzgerald em sua grande maioria. Então, são dois pontos muito relevantes e que vão refletir um pouco na análise aqui que eu farei do curioso caso de Benjamin Button, que é, essa questão da vida que o Fitzgerald levou, sobretudo durante um período de juventude, como eu disse, ele morreu muito jovem, e também no contexto social e econômico norte-americano. Então, nós vamos entrar um pouquinho nesses detalhes aí daqui para frente. Então a gente tem o Benjamin Button, que aí é o primeiro grande mote aqui, que é o que desperta a curiosidade, que é ele nasce idoso e vai morrer jovem. E diferentemente do filme, para quem viu o filme e vai ler o livro, ele de fato aqui no livro ele nasce idoso, ele já nasce uma pessoa idosa falando com todo o temperamento de uma pessoa idosa, tudo isso. No filme não, o filme tem uma diferençazinha. Eu não vou entrar em detalhes até para não estender muito o vídeo e também não é o objetivo fazer a crítica do filme. Mas a sacada que o filme traz para essa questão do Benjamin Button é muito interessante.
Aqui nós vamos ter então esse senhor, que nasce senhor em Baltimore, e ele é de uma família até relativamente abastada, mas ele vai fazer fortuna ao longo da sua vida. Então, reparem, aí a gente tem essa questão da ascensão econômica da classe média americana que vai permear o livro. E ele também vai encontrar problemas nesse período que ele é idoso, porque ele é praticamente da idade do pai, então vai ter esse tipo de choque, e ele vai ser visto de forma muito ruim pelos seus pares, né? Daquela pessoa idosa. Então, não sei se era o objetivo do Fitzgerald, acho que sim. Mas aqui, tanto no período de idoso do Benjamin Button, quanto no período de adolescência, jovem, mais ali para os 20 anos, até a hora que ele morre, que já é na fase de recém-nascido, ele é muito mal visto pela sociedade. E aí nós vamos entrar num outro ponto, no ponto que não sei, talvez a intenção do Fitzgerald, acho que sim, por essas questões, era demonstrar essas duas coisas. A primeira, a sociedade americana ela promove a riqueza, ela te oferece essas possibilidades de empreender, de se enriquecer, que é o caso, que é o que acontece com ele, mas ela também é cruel nesse sentido, porque você não tem muitas relações, então você já consegue enxergar ali durante o envolvimento do Benjamin Button com outras pessoas um pouco da liquidez das relações, que aí a gente vai ver isso bem mais adiante com os sociólogos Zygmunt Bauman. Então tem um pouco disso, a gente enxerga isso aqui já, aqueles primeiros passos daquele materialismo tão devastador que a sociedade americana possui, que aí a gente vai ver com muito mais evidência no Grande Gatsby. E também um ponto muito interessante aqui, que é o Fitzgerald morreu jovem, ele era um bom vivant, e nós vamos ver que a parte que, digamos assim, traz alegria para o personagem, traz vivência quando ele se sente vivo, é justamente no período de juventude dele. É quando ele conhece a futura esposa, então eles estão ali mais ou menos pareados de idade, mas ele rejuvenescendo e ela envelhecendo. E essa dicotomia, né, ela envelhecendo e ele rejuvenescendo, vai causar problemas na relação deles. Então é algo como se assim o Fitzgerald nos dissesse aí do ponto de vista dele seja jovem, a vida só compensa quando é jovem. Então é até estranho pensar que essa obra tenha se tornado um clássico, sendo que me parece que eu não posso, eu tô sendo até um pouco arrogante, arrogante não, tô sendo um pouco presunçoso de achar que o que o Fitzgerald queria de início era nos mostrar esses dois pontos. A sociedade americana te dá e tira, esse é o primeiro, e outra, você só aproveita a vida quando jovem. A sua velhice e a sua adolescência, juventude é aquele comecinho da juventude. Quando eu falo aproveitar a vida jovem no contexto positivo da obra, faixa dos 30 anos. Aqui não, parece que quando você tem dos 50 para frente e dos 25 para baixo, você é completamente descartado e não vale nada. Num primeiro momento, me parece que essa teria sido a intenção do Fitzgerald com esse conto. Mas aí é aquela, né? O grande escritor, e uma obra se torna um clássico pela capacidade que ela tem de perpetuar no tempo. Então você tem uma obra aqui que originalmente foi escrita, deixa eu tentar recuperar aqui. Bom, aqui, vamos ver. Bom, enfim, é uma obra já ali do início dos anos 1900, então 100 anos pelo menos. Então você tem uma obra que se perpetuou no tempo, que é clássica. Então a grande sacada se o Fitzgerald, fazendo um exercício assim bem pretensioso, tinha uma intenção um pouco, digamos assim, simples, vou escrever uma obra para demonstrar esses dois pontos,
que a sociedade americana ela não é esse sonho todo, ela te tira, ela te dá, mas te tira. E só vale mesmo quando a gente é ali jovem, na faixa dos 30, 40 anos. A gente tem aqui uma obra que é muito importante na forma de demonstrar os efeitos do tempo. E aí é a grande sacada do negócio, né? É como uma obra vira clássica, né? Uma escrita simples, é uma obra simples, pouquíssimas páginas, é um conto, não se desenvolvem tantos personagens. A gente pode dizer que o único personagem desenvolvido aqui é o Benjamin Button. A gente tem aqui um tratado sobre o tempo. Eu já falei sobre o tempo nesse canal, no vídeo de Onde os Velhos Não Têm Vez. Vou deixar aqui também o link para você acessar e assistir ao vídeo, se você ainda não tiver feito. Mas o que a gente, naquele caso lá, a gente tinha o Cormac McCarthy demonstrando como o tempo é implacável. Aqui também a gente tem uma demonstração de como o tempo é implacável, mas de uma forma um pouco mais lúdica, né? Essa abordagem da contagem do tempo para trás, como o personagem rejuvenesce, como a rejuvenescência do personagem, em contraste com o envelhecimento da sua cônjuge, cria um abismo entre eles. Então, assim, o Fitzgerald, querendo ou não, e eu acho que ele não queria isso, ele acabou criando uma obra muito densa sobre os efeitos do tempo, tanto individualmente, o tempo impacta o Benjamin Button, e como o tempo ele impacta as relações entre as pessoas próximas, marido e mulher, pai e filho, os pares e a pessoa, e também como isso, de certa forma, é relacionado ao meio social ali das pessoas. Então é muito interessante como uma obra consegue sair de um prisma um tanto quanto simples, porque não é até egoísta, para se tornar um clássico atemporal, tratando sobre um tema que é fantástico, que é sobre o tempo, a passagem do tempo, como o tempo impacta a vida das pessoas, como o tempo ele pode ser benéfico e cruel ao mesmo tempo. Então, junto com essa obra de Onde os Velhos Não Têm Vez, do Cormac, o curioso caso de Benjamin Button é um grande experimento sobre e que nos traz bastante reflexão sobre o tempo, sobre o desenvolvimento da vida, a passagem dela, como a gente lida com o envelhecimento, como a gente lida com o envelhecimento das pessoas que estão ao nosso redor. Então tudo isso é muito importante e nos faz refletir um pouco sobre o nosso papel aqui, se a gente está aproveitando ou não, se a gente realmente deveria agir de outra forma, aceitar um pouco, assimilar um pouco a passagem do tempo e entender que isso faz parte, mas que a gente não precisa se esmurecer por causa disso. Então, é uma obra que eu recomendo demais. Ela é muito simples, é rápida de ler, mas ela traz profundas reflexões. E também fica a recomendação do filme. O filme é dos bons casos, raros, claro, mas dos bons casos de talvez uma obra cinematográfica inspirada num livro que é muito melhor, muito superior ao livro, e eu acho que acho que o David Fincher ou Ron Howard, agora me fugiu o diretor, acho que é o David Fincher, ele consegue dar mais densidade para a obra literária. Ele também consegue desenvolver melhor os personagens, sobretudo a esposa do Benjamin Button, que no livro que ela tem outro nome. E é muito interessante como ele consegue dar uma dimensão maior a essa obra, focado, evidentemente, no tema o tempo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí, comente o que você achou, já leu a obra, sua impressão é essa mesmo. Fitzgerald fez de propósito, não fez de propósito. Deixe seu comentário aí. Vamos comentar, vamos conversar. E a gente fica aqui e eu desejo a todos aí um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.